Viralizou recentemente nas redes sociais um vídeo onde eram entrevistados homens e mulheres sobre o que eles fazem assim que eles chegam do trabalho. Os homens responderam: eu tomo banho e assisto televisão, enquanto as mulheres responderam que cuidam dos filhos, fazem almoço, colocam as crianças no banho e etc. Isso retrata um problema social que a gente tem vivido ao longo da história e que foi tema do último Enem: a invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres. E para conversar sobre esse assunto, hoje eu trouxe aqui mais uma vez a psicóloga Daniela Frazani. Tudo bem, Dani? Tudo bem, e você, Aline? Tudo obrigada jóia. pelo convite. Eu acho que para a gente começar a falar sobre esse assunto da invisibilidade do trabalho das mulheres de cuidar, a gente tem que começar a abordar o conceito de naturalização desse trabalho, né? Na minha visão, assim, as pessoas impõem um instinto maternal, um instinto de cuidado na mulher. Já começa aí. E a gente, como mãe, eu percebo as pessoas que estão em volta de mim, elas têm uma dificuldade de sentir esse instinto, porque eu acho que ele é irreal. É diferente quando você precisa defender um filho, alguma coisa assim, aí vem aquele impulso. Mas eu sinto que é um aprendizado. Então, quando você tem um filho, quando você tem uma casa, etc., você aprende a cuidar daquilo. E aí, a sociedade exige essa naturalidade da mulher em respeito aos cuidados. E acho que isso vem ali já desde o começo da infância, da criação. E acho que até lá de trás, onde a sociedade foi dividida ali entre uma pessoa que cuida e uma pessoa que atua. E a pessoa que cuida, esse papel da pessoa que cuida caiu na mão das mulheres, e o papel da pessoa ativa, que corre atrás de tudo, caiu na mão dos homens. Então, hoje, que a gente sabe que não tem essa diferença natural, né? Uma diferença de gênero, né? Gênero. Essa coisa natural, né? Essa coisa instintiva, não existe essa diferença. Todo mundo pode lavar sua própria roupa, todo mundo pode fazer sua própria comida, sendo homem, sendo mulher. E aí a gente se vê hoje numa sociedade em que precisa ter essa mudança, em que as mulheres ainda são sobrecarregadas e que esse trabalho se torna invisível. E assim, não é só um trabalho doméstico, né? É um trabalho de cuidado com si mesma, é um trabalho de transar com o marido, é um trabalho de limpeza, é um trabalho de ligar na escola, é um trabalho de marcar médico, é um trabalho de cuidar da roupa do marido. Então, assim, são inúmeros exemplos em que a gente podia ficar a tarde inteira aqui falando, que são trabalhos que deveriam ser remunerados e que, na verdade, se você parar para pensar, eles são, só que essa remuneração não chega na mão de quem trabalha, né? Um exemplo bem seco, assim. Um casal. O cara trabalha e ela fica em casa e cuida de tudo e de todos. Mas aí, na hora de um divórcio, por exemplo, ela fica com uma pensão, ela fica com uma parte, mas aí ele ainda continua rendendo, ela precisa se reconstruir. Então, é toda uma questão injusta e invisível desse trabalho, dessa sobrecarga da mulher, né? E como que essa naturalização, você acha que essa naturalização do trabalho de cuidado, né, onde as mulheres da nossa sociedade, elas nem se questionam a respeito, né, disso, porque isso é uma coisa que vem desde sempre, como a gente falou, né? Como que isso chega a um ponto de afetar a saúde mental, a saúde psicológica da mulher? Afeta, nossa, muito, porque nós somos plurais, né? Nós mulheres. Então, a gente é mãe, a gente trabalha, a gente cuida da casa, a gente tem várias jornadas, mas é uma coisa que é impossível de dar conta, né? Se você colocar no papel tudo aquilo que uma mulher pensa durante o dia, essa sobrecarga mental, não estou falando nem da física, ela é muito doentia. Estafa, né? É uma estafa, é uma coisa que só a pressão de você esquecer alguma coisa importante, onde você pensa sozinha naquilo que você deveria estar pensando junto, e eu não digo nem dentro de um relacionamento,
Eu digo socialmente falando mesmo, né? Quando você tá ali numa empresa, tá ali numa relação, tá ali numa família, mesmo quando você não é a mãe da família, você é a filha, mas aí de repente você tem uma mãe que também está sobrecarregada. Esse peso mental, ele é enorme, você tem que pensar em todos os detalhes e às vezes para suprir a sobrevivência do outro que não dá conta da própria vida, dos próprios detalhes da própria vida, né? Não, que eu ia falar, assim, que quando que esse ciclo acontece porque a mulher, ela se coloca nessa posição de naturalização, é a minha obrigação, e aí o homem, muitas vezes, ele entende que é a obrigação mesmo da mulher, e aí isso vira um ciclo, né? Eu conheço mulheres, inclusive, que não deixam os homens cuidar dos filhos. Ela se coloca tão forte nessa posição que talvez haja uma autocobrança muito grande, né? No meu exemplo pessoal, né, você sabe, eu, como sou uma mulher que causa, né? E por isso que a gente resolveu fazer esse podcast pra gente poder conversar, né, Dani? Colocar aqui na roda pra todos ouvirem o que a gente já fala, né? Eu sou uma mulher que tem um casamento que é muito julgado pelas pessoas. A nossa relação é muito julgada, né? E isso já começa quando as pessoas veem que o meu marido cuida das minhas filhas, né? Em que, durante a semana, por exemplo, na maior parte do dia, ele tá trabalhando, né? E eu tô ali de manhã com os cuidados delas, e levo na natação, e faço isso, faço aquilo. Ninguém vê aquilo que você faz. Agora, quando você não faz, quando chega no final de semana e eu sento no meu churrasco, eu pego o meu copo de vinho, de cerveja, sei lá, e eu fico bebendo e conversando com as minhas amigas, e quem tá correndo atrás das minhas filhas é o meu marido, isso choca a sociedade. Choca. Então, há um julgamento da mulher que não... E não só choca, como põe seu marido e todos os outros homens que fazem o mínimo, não que o Sérgio faça o mínimo, tá? Que o Sérgio é sensacional. Mas todos os homens que fazem o mínimo, ou que fazem o que tem que ser feito, eles são endeusados num ponto em que a gente nunca vai chegar. Mesmo que a gente dê conta de tudo, que coisa que é impossível. Né? A nossa parte, a parte do outro, a parte do irmão, a parte do pai, a parte do marido, a parte dos filhos. A gente pode dar conta de tudo. Ninguém vai enxergar aquilo que a gente está fazendo, né? Porque é invisível. Você chega, o cara chega, a mulher já limpou a casa inteira, tá limpo, mas ela esqueceu um copo sujo em cima da mesa. O cara só vai enxergar o copo sujo em cima da mesa. Ele não vai enxergar tudo que foi feito, toda a estrutura que foi feita, né? Então, é muito justiça. E a saúde mental das mulheres está cada vez mais. Eu atendo no consultório e o meu foco são as mulheres. Eu só atendo mulheres. E as questões de saúde mental por estafa e por sobrecarga e por abandono, e às vezes nem tem abandono, né? Mas é um abandono moral, um abandono afetivo ali dentro do próprio lar. E assim, a maioria das mulheres, algumas, claro, como você disse, elas se colocam nesse lugar porque é socialmente imposto para essa mulher que ela abrace essa necessidade. Mas a maioria, principalmente da nossa geração, elas têm uma angústia dentro de que aquilo está injusto e elas não têm para onde correr. Porque elas estão num ponto ali que se elas não fazem, ninguém faz. Né, a gente conversou agora há pouco sobre a questão de que a criança é da aldeia, a criança é da sociedade, a criança não é da mãe, né? Voltando para a maternidade, né? Esse exemplo. Mas, e deveria ser, a sociedade deveria abraçar os cuidados daquela mãe, a sociedade deveria proporcionar uma vida saudável mentalmente, financeiramente, emocionalmente para aquela mãe, para que ela possa trabalhar, por exemplo, para que ela possa crescer numa carreira, porque o homem cresce na carreira ali, ele não tem obstáculo. A mulher precisa cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da mãe doente, cuidar e etc. Pensar em tudo e às vezes até do marido, muitas vezes, a maioria das vezes cuidar também do marido, até chegar num objetivo dela. Então, é muito injusto. E ainda quando ela chega, ela tem salários menores, toda aquela questão de patriarcado e misoginia que a gente vê no meio comercial e você acha que empreendedor. existe alguma estratégia para se reverter isso?
para que a sociedade como um todo possa começar a olhar para esse cuidado que é tão naturalizado como um dom feminino, como uma vocação feminina. Mas para que as mulheres passem a se questionar que é um trabalho e que merecia muitas vezes ser remunerado, e como mudar isso na sociedade? Eu acho que tem várias soluções. Às vezes, eu penso muito nisso e às vezes eu penso que eu tô sendo poliana e que é tudo muito utópico. Talvez seja um momento social que a gente está vivendo, que talvez seja um começo de uma mudança. Mas eu vejo que, assim, os governos deveriam fazer políticas públicas para que iguale esse trabalho da mulher, para que ela consiga ter subsídios para se desenvolver, para ter direitos dentro de um relacionamento ou dentro de uma família. Eu acho que também uma outra possibilidade que a gente já tem feito, eu vejo em você, eu vejo em mim, eu vejo em outras mulheres, é plantar semente nas crianças. Você vai ensinar a sua filha a ser autossuficiente, mas você vai ensinar o seu filho a ser autossuficiente. E você vai ensinar o seu filho a respeitar a sua filha e todas as outras mulheres, para quando ele entrar numa sociedade, ele perceber que sim, que a mulher precisa de mais direitos do que os homens. Ele entendeu o lugar de privilégio dele como homem, né? E eu acho que sim, as lutas feministas também é uma outra opção muito grande de mudança, porque o feminismo está muito reduzido, está muito... fugiu a palavra, mas ninguém olha corretamente para como o feminismo deve ser olhado, porque ele é uma luta por todas nós e, consequentemente, por uma sociedade inteira, não só pelas mulheres, porque é uma sociedade muito mais justa, onde todo mundo faz por todo mundo, ninguém faz somente por si mesmo. Eu acho que está aí a mudança. E eu acho que esse debate que a gente está trazendo aqui hoje, trazer isso mais para a mídia. Sim, né? Isso aqui que a gente está fazendo hoje é muito importante, né? Sim. Porque alguém vai lá assistir, nossa, olha a Aline falando disso, olha a Dani falando disso, olha o Jornal de Jundiaí falando disso. É uma coisa que muitas mulheres nem param para pensar, né? Sim. O homem tá lá, chegando do trabalho, como eu iniciei aqui na introdução, chega do trabalho, ele vai tomar o banho dele, vai sentar lá na poltrona, que nem o rei, enquanto a mulher tá lá, né? Sim. Na luta. E a gente fazer, de repente, essa mulher que nunca parou para pensar nisso, né? Poxa, mas será que eu não deveria ser reconhecida? Pelo cuidado dos meus filhos, Sim. pelo cuidado da casa? E já começa bem ali mesmo. Eu acho que uma dessas possibilidades de mudança, onde começam nas crianças, onde a gente começa a mudar as crianças, ela é um trabalho de formiguinha. Por exemplo, a gente não compra um carro para uma menina brincar. Por que não? Se hoje você dirige, eu dirijo, todo mundo dirige. Por que você já não começa ali? Por que você não compra uma cozinha super legal, cheia de panelinha pro menino? Já começa nisso, porque ele já começa... Por que você não compra uma boneca pro menino entender que uma hora ele vai ser pai, que ele vai ter que trocar fralda, né? Se ele quiser, porque hoje é se ele quiser. Né? A mulher não. Se ela tiver um filho, ela vai ter que trocar fralda. Eu vejo a sociedade, as gerações antes da gente, converso muito, assim, quando começa a me dar uma curiosidade, eu começo a fazer entrevista com as pessoas do meu meio. E principalmente os homens da sociedade, da geração acima da minha geração, na minha família, não acompanharam partos, não viram seus próprios filhos nascerem e não pegaram no colo até os 3 meses porque tinha medo. E como é que vem a nossa sociedade aqui, nós mulheres principalmente, que precisamos daquele afeto paternal, os homens também, mas a gente muito mais, né, para formação da personalidade. Como é que a gente vem sem esse contato físico de 3 meses com o próprio pai? Então, assim, acho que a mudança tá aí, né, desses homens que acompanham partos. E uma coisa eu tenho percebido também, que é muito ruim essa visão que eu tive, mas eu acho que ela é um pouco realista. Os homens precisam falar mais sobre essa mudança. Porque tem alguns homens que ainda são muito machistas, a maioria, que eles vão ouvir isso quando sair da boca de um homem, na mesa do jogo, na mesa da cerveja.
Você viu, coitada, minha mulher hoje tava lá, você sabe o que eu fiz hoje? Marquei o pediatra dos meus filhos. Exato. Sabe o que eu fiz hoje? Limpei o chão, recolhi o do cachorro. Você entende? Então, as funções parece que elas vêm sendo atribuídas ao gênero, né? Sim. Tipo, o homem trabalha fora, a mulher fica em casa, troca a fralda, faz a comida. É o trabalho do homem e o trabalho da mulher, né? É uma sociedade patriarcal há muitos anos, né? Então, eu acho, como a gente tá falando, esse programa foi maravilhoso. A gente traz, né, essa importância social de se tocar nesse assunto, né? O meu objetivo aqui é sempre expandir, talvez, nem que for um pouquinho, a consciência das pessoas. E você também contribuiu muito para isso hoje, por isso que eu quero agradecer a sua presença nesse podcast Pode Causar, que tá causando aí na cabeça das pessoas. Obrigada, Dani. Tô muito honrada de estar aqui no seu novo começo. Muita sorte pra você. Obrigada. Vai ser ótimo. E eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora aqui acompanhando. E se você gostou, curta, compartilhe os nossos vídeos, entra aí nas nossas redes sociais, siga a nossa página no Instagram, Pode Causar, @PodeCausar. O meu pessoal também é @Aline Bergamini. Deixa suas redes sociais aí pro pessoal também. Minha rede social é PSI Daniela Frazani. É isso aí. E esse programa é um oferecimento da Cell Kiss Boutique Erótica, que a Dani também trabalha lá. Se você tem curiosidade sobre algum produto, quer comprar alguma coisinha aí pra inovar no seu relacionamento ou pra você mesma, vai lá que a Dani tá lá toda manhã, gente. Aqui na Avenida 9 de Julho, 1822. Um grande beijo a todos e até o próximo programa.